quando a gente te chamou, a gente assim, vamos falar sobre atualidades, vamos falar sobre a crise, sobre o que quiser, né? E eu queria começar, gente, antes do programa, você falou rapidamente que você, aos 14 anos, já sabia que queria ser jornalista. Eu queria saber como é que foi essa descoberta. Isso não é tão comum, né, Cris? Tão cedo já então, saber a gente que começou a falar de filho aqui nos bastidores, eu com filho no terceirão, que lá no Sul a gente chama de terceirão, quem está no terceiro ano do ensino médio, e explicando as dificuldades que eles têm hoje em dia de descobrir carreira, né? A gente tem que colocar orientador vocacional, colegas de várias profissões, conversando com eles para eles terem uma ideia de por onde seguir. Porque realmente o leque de oportunidades abriu tanto que dificultou, né? Na minha época, agora eu vou falar como uma, né, já da antiga, porque afinal de contas, 33 anos no jornalismo já, eram muito mais limitados. Eu lembro que menorzinha assim, sei lá, uns 10 anos de idade, com umas primas mais velhas, a gente conversando, eu dizia, vou fazer letras, vou ser professora, adorava, sempre gostei muito de português, de língua portuguesa, de línguas em geral. Mas naquela época eu estava começando a estudar inglês ainda, então minha paixão era língua portuguesa, lia muito, gostava muito de leitura e achava que letras seria um caminho. Então essa é a primeira profissão que eu lembro de ter pensado em seguir. E com 14 anos, eu não lembro por quê. Você me fez uma pergunta difícil, eu não lembro por quê. Mas, aliás, eu sei o porquê, mas eu não lembro qual foi o insight que me jogou para pensar no jornalismo. Mas eu lembro a idade, eu tinha 14 anos. Que aí eu já estava, 14 anos, no primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, que o meu pai mudou os filhos para a escola pública, o meu pai era professor de escola pública e acabou se tornando, foi eleito diretor do maior colégio público do Paraná, que é o Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, onde praticamente todas as gerações de curitibanos ainda vivos estudou em algum momento, né? E a gente foi fazer o ensino médio lá, porque ele achava que nós tínhamos feito ensino em escola particular, no ensino fundamental, antigo primário e ginásio, né? E ele achava que não tinha como ter sido eleito pela comunidade escolar, alunos, professores, pais de alunos, funcionários, com uma votação muito expressiva, eram eleições diretas na época, e os filhos dele estarem em escola particular. Então, fomos todos para a escola pública. Então, eu sei muito bem, para mim, foi naquele momento ali que eu decidi ser jornalista, mas era exatamente o mesmo raciocínio do porquê eu tinha escolhido letras no início. Gosto de ler, adorava escrever, escrevia muito, sempre com notas muito boas em redações, nem sonhava o que ia virar a minha carreira, né? Jamais imaginei que 30 anos depois estaria nessa situação atual de jornalismo opinativo. Mas decidi, fui me encaminhando para isso, fiz o vestibular de jornalismo, passei, só tinha na Federal do Paraná na época, na minha cidade, né? Não era muito comum também a gente estudar fora, quem morava em capital era na sua cidade mesmo que fazia o curso. E fiz o curso e, para te dizer a verdade, assim, logo no início do curso eu entendi que, eu queria jornalismo, mas não era ali que eu ia aprender jornalismo. Estávamos falando sobre isso também antes de começar o programa. E aí né, já nas férias do segundo para o terceiro ano da faculdade, veja, não sei como é que foi a faculdade de vocês, mas lá na Federal do Paraná você faz o vestibular, até hoje é assim. Você faz o vestibular para comunicação social e já no vestibular escolhe qual habilitação você quer, jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas. Mas quando você passa, estuda todo mundo junto, os primeiros 2 anos. Então, eu tinha feito aquelas disciplinas base, sociologia, antropologia, filosofia, história do Brasil 1, 2, 3 e 4, língua portuguesa 1, 2, 3 e 4, aqueles aprofundamentos ali de disciplinas que vão ajudar você na área, mas está te formando jornalista. Depois, claro, no terceiro e quarto ano a gente estuda a história da comunicação, do jornalismo, as várias fases, técnicas discursivas, aí entra nas coisas mais específicas, mas eu tinha entendido que aquilo ali estava tudo muito genérico. E aí eu não sou de família de jornalistas, meus pais eram professores, como eu disse, e aí fui procurar emprego, consegui nas férias do segundo para o terceiro ano da faculdade. Qual foi então, comecei o muito primeiro emprego? Eu primeiro fui contratada numa afiliada, na época era afiliada da TV Bandeirantes, uma emissora de televisão. Ela precisava de não precisava ser necessariamente de um futuro jornalista, mas de um redator para aqueles textos de divulgação da própria programação. Né? Então, termina ali o Oeste Sem Filtro, assista logo mais, As Liberais. Né? E eu escrevi esses pequenos textos. Só que foram me chamando para mais coisas. Era o departamento de programação.
E aí, na primeira vaga que surgiu de repórter, me chamaram para o jornalismo. Então, em 5, 6 meses eu já estava como repórter, mas eu estava no 3º ano da faculdade. E naquela época tinha umas formas de contratação lá. Eu fui contratada como locutora e narradora, se não me engano. Mas a minha função já era de jornalista. E o sindicato não veio atrás, a emissora permitiu e eu continuei ali fazendo jornalismo. Aprendi ali. Tanto que eu me formo 1 ano e meio depois disso, já estou na afiliada Globo. No que eles descobriram que eu estava formada, eles já me chamaram para lá. Para cobrir férias, aí você fica mais um pouco. E ali foi, 26 anos como repórter de TV em várias emissoras. Eu fui ligada a 9 redações diferentes no período em que eu era repórter. Tanto em Curitiba quanto Rio de Janeiro, onde eu fui morar depois. Trabalhei em Petrópolis também, na afiliada Globo de Petrópolis, região serrana. Depois a TV Globo do Rio me mandou para o Nordeste. Eles estavam com um projeto de reformular as afiliadas Globo no Nordeste. E eu fui trabalhar na emissora da família Sarney, em São Luís, no Maranhão, que foi uma experiência. Cris, mas como enviada da Globo. Então eu tive muitas experiências que eu jamais planejei ter por conta de como a carreira foi caminhando, né?